já se sabe que ela não protege, os estudiosos já têm afirmado isso, ela não protege contra o vírus. Mas a pessoa que está contaminada, ela não vai transmitir com tanta facilidade, porque está sendo protegida. Então, o uso da máscara é mais, como não se sabe que tem aquelas pessoas assintomáticas que são contaminadas, mas não apresentam nenhum sintoma, então ela parece que não está doente, então ela não sabe que está doente, mas ela está transmitindo o vírus. Então, a máscara ela vai proteger a sociedade, porque aquela pessoa que está contaminada, ela vai proteger aquela pessoa que aparentemente está próxima. Então, se uma pessoa ela não faz o uso das determinações, ela vai gerar um colapso, ela vai gerar um problema muito maior. É nesse aspecto que Heine tem apresentando a sociedade como um organismo vivo. E aí essa é a reflexão da filosofia social e política e como os governantes podem estar agindo e traçando os alvos que podem ajudar a sociedade. Todos estes questionamentos e preocupações estão relacionados com outras ciências, evidentemente, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a ciência política e as ciências econômicas, entre outras ciências que podem serem colocadas, e como eu dei aqui um exemplo, dentro da sociologia. Então, a filosofia social e política, ela analisa os conceitos como autoridade, o poder, a justiça e os direitos individuais. Está preocupada com as perguntas, por exemplo, quem deve governar a sociedade? A obrigação política é compatível com outros tipos de obrigações? Qual o significado da democracia? Qual deve ser o papel do governo numa sociedade organizada? Então, estas são as perguntas que se devem serem feitas dentro da filosofia social e política. É apenas uma síntese aqui, uma introdução para que se tenha uma ideia. Uma outra disciplina da filosofia é a estética. Pois é, pensa assim, puxa, estética, pois é. Então, pessoa em 2017, ela escreve um artigo e considera a questão da filosofia tradicional no mundo clássico greco-romano, no Oriente Medieval, a estética da percepção essencial do que seria o lógico, a lógica, do que seria o belo, o bonito. Então, o que é que a sociedade ela está vendo como belo, como feio? Então, a filosofia da estética, ela vai justamente estudar e vai apontar alguns caminhos com relação a isso. A estética faz parte da teoria de valores de alguns pontos abordados, questão da estética, da sociedade, da estética, sociais ou política. Queria, dentro da estética, falar ainda sobre a questão. A Ana Lúcia Santana, ela escreve um artigo sobre as máscaras. Ao longo da história da humanidade, segundo ela, as máscaras foram utilizadas com fins distintos, de acordo com a cultura, também a religião do povo que as adotavam. No mundo ocidental, os antigos gregos, foram que primeiro usaram as máscaras, foram os gregos estão sempre à frente. Então, os gregos, eles
Eles usavam as máscaras, foram os pioneiros. Eles adotavam as máscaras, segundo ela, adotavam nas festas, em homenagens a deuses. Então eles usavam isso, a máscara. Com a queda do Império Romano, por exemplo, mais tarde, os cristãos eles proíbem o uso das máscaras, considerando que a máscara seria um instrumento do paganismo, exatamente porque os gregos usavam as máscaras em festas pagãs, em homenagem a deuses, também festas com o propósito de não mostrar de fato quem estava por ali. E aí, dentro dos gregos também existia aquela questão da estética do belo e do feio. Então, com as máscaras, todo mundo era belo, a máscara simplesmente era um cumprimento da festa, ou todo mundo era muito feio, segundo a lógica, mas enfim, a máscara, segundo o uso naquele ambiente, escondia uma realidade. Então a máscara, ela dentro do conceito da estética, tinha um fim também, que era esconder quem estava, o rosto que estava por trás ali. E é interessante que depois vem outras formas de dar a utilização da máscara, como os profissionais, como o apicultor que usa aquela máscara, aquela forma para se proteger. Aí vem os profissionais de saúde e até no esporte, e aí também o Batman, o Super-Homem, enfim, a máscara faz parte do conceito da estética lá no seu início pelos gregos. É interessante a parte que este argumento da filosofia ela vai analisar as ideias de como beleza, gosto, arte, enfim. Então, seus questionamentos vão além de mera análise de conceitos estéticos. Analisa-se as questões de estilo, de intenção do criador, no sentido de arte, no sentido de que é aquilo que é considerado feio ou belo, a natureza da criatividade, enfim. Hoje, na antiguidade, se analisava um quadro, a beleza do quadro, a estética, pela forma das cores que eram colocadas, dos traços que eram bem direcionados, havia a pintura de rostos de pessoas, e aí na modernidade, a pós-modernidade, a hipermodernidade, e aí já entra as cores mais fortes, os traços já não precisam ter tanto aqueles cuidados que haviam antes, então é considerável. Então a filosofia ética ela está acompanhando todo esse processo de evolução e mostrando que o que ficou lá para trás não deve ser esquecido. O que estamos vivendo hoje é o hoje, teve importância no passado e que o passado não deve ser abandonado e que hoje está sendo preparado para um futuro, e esse futuro a filosofia dentro da estética está preocupada também. Então, uma outra disciplina que nós vamos estar também contemplando é a lógica. A lógica. Então, a lógica ela é a parte mais fundamental da filosofia. Por que a parte fundamental da filosofia, a lógica? Porque a filosofia ela vê como pesquisa, ela parte da lógica, claro, em que a lógica ela vai ser aplicada nos seus pensamentos, como lei de julgamento, de argumento. Então a lógica ela é importante. Por isso que às vezes a gente conversa com alguém e fala, é lógico que é assim. Quando diz que é lógico que é assim, que houve um raciocínio que chegou a determinada conclusão.
o uso da lógica ela é importante para qualquer ciência, para qualquer estudo, na verdade. A filosofia ela toma a frente nesse aspecto porque a filosofia vai usar da lógica a sua ferramenta para chegar a uma conclusão. Então é necessária a aplicação de princípios lógicos. Sem esses princípios, não é possível chegar a uma conclusão coerente. E aí nós vamos ver dentro da lógica um exemplo bem interessante que Norman Glasser ele apresenta no seu livro, Introdução à Filosofia. Ele diz assim: apelar para a autoridade do pai para defender uma criança na existência do Papai Noel. Então, apelar para a autoridade. Então, este tipo de apelo não é válido porque a autoridade não é qualificada para avaliar a questão. O pai do indivíduo jamais viu Papai Noel. Então, o que seria de ilógico nisso? Como é que eu vou apelar para a autoridade do pai para provar ao indivíduo sobre a questão da existência do Papai Noel? Então, se o pai chegar e dizer, filho, Papai Noel existe. Então, qual é a questão lógica que pega aí? É que o pai nunca viu Papai Noel. Então, essa seria uma das afirmativas de que vai invalidar a falta de lógica nessa questão do uso da autoridade para comprovar a existência do Papai Noel. Pelo outro lado, nos argumentos teológicos, costuma-se usar a autoridade de Jesus e dos apóstolos em seus ensinos para fundamentar suas crenças no sentido de doutrina. Então, se aí alguém pode chegar e dizer, mas por que os ensinamentos de Jesus têm autoridade e dos apóstolos que seguiram Jesus também têm autoridade? No primeiro século, logo nos 50 anos depois de Cristo, há documentos históricos que mostram os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Então, partindo do pressuposto de que a igreja, isso é uma análise até dentro da antropologia, da sociologia, da teologia, da ciência como um todo, vai ter o seguinte argumento. Por exemplo, a igreja primitiva que no ano 50 houve uma devastação, que houve uma perseguição aos seguidores de Jesus, eles acreditavam fortemente em todos aqueles escritos. Então, isso é um relato histórico. Joséfo, o historiador Joséfo, no ano 70, na época do período de Nero, em que as pessoas que seguiam esses ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, muitas pessoas morreram. Então, isso é documentos históricos. Há um livro, Documentos Históricos da Igreja Primitiva, vai trazer relatos sobre essas questões, e a igreja do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, do quarto século, por aí por diante, a do primeiro e segundo século até o terceiro século, eles tinham autoridade para dizerem assim, olha, esses ensinamentos eles não são válidos, não são reais. Então, a igreja primitiva, ela tinha autoridade para revogar e não aceitar esses ensinamentos como crença e como doutrina, como verdadeiras. Então, a filosofia, ela vai analisar justamente essa questão e dizer, olha, eles tinham todo o direito de revogar e não fizeram isso. Então, nós podemos aceitar porque é confiável. E ao longo de todos estes séculos, aí eu não posso chegar hoje no século XXI e dizer que os ensinamentos que foram aceitos pelo século I não são válidos, porque se lá no início eles não revogaram, nós não temos autoridade hoje para revogá-lo. Então, parte mais por esse princípio, por essa questão.
tudo isso é apenas uma síntese. Há muita coisa, muito material ainda para ser lido e investigado. Que você possa fazer uma investigação mais detalhada sobre estas disciplinas que estamos mostrando aqui. Então nós vamos ver também a filosofia da religião como uma disciplina, ou dentro das disciplinas da religião. Então vamos ver algo agora bem interessante. Olá a todas e a todos, professores, colegas, estudantes e interessados em filosofia de um modo geral. Eu gostaria de partilhar com vocês neste vídeo alguns elementos de uma reflexão filosófica sobre a religião. É um tema muito delicado, sobretudo porque nós, no mundo filosófico, temos às vezes o costume de associar religião com atraso cultural, atraso mental, né? Ignorância, e se chega ao ponto de pensar que se alguém é esclarecido, se alguém estuda filosofia, não tem muito por que se envolver com assuntos de religião, e menos ainda ter fé. Contribui para essa visão um conjunto de elementos cotidianos, né, ligados à violência. As religiões muitas vezes as pessoas religiosas têm adotado práticas violentas. Nem precisamos ir ao Oriente Médio para falar do conflito entre israelenses e palestinos. Nós podemos ver aqui mesmo no Brasil casos de espancamento, de apedrejamento, em nome da fé, o que é algo bastante absurdo, não é? E de uma violência extrema, uma vez que as religiões dizem que estão aqui para ajudar o ser humano a ser feliz, e como é que depois algumas pessoas religiosas usam do motivo religioso para atacar outras. Além disso, há o envolvimento das religiões com a economia, com o dinheiro, não é? Sem entrar no mérito de analisar se as religiões têm ou não direito de pedir dinheiro às pessoas, o fato é que há pessoas religiosas, há representantes religiosos que de fato associam talvez excessivamente a prática religiosa, a fé em Deus ao dinheiro. Há muitas pessoas que acham que que Deus é uma espécie de ser que tem que ser obedecido totalmente, porque se não for, essas pessoas não se enriquecerão. Há uma associação entre religião e dinheiro que é muito perigosa. Mas nós também temos outros exemplos. E é esse o ponto que começa a interessar aos filósofos quando eles pretendem entender qual é o núcleo da vivência religiosa. Não é o fato de que algumas pessoas são violentas em nome de Deus, ou que outras explorem a fé para fazer dela uma mercadoria, para ganhar lucro, não é? Ou realmente transformando a religião em mercadoria, como os filósofos da Escola de Frankfurt, alguns dos filósofos da Escola de Frankfurt diziam. Não é porque isso ocorre que isso queira dizer que há um problema das religiões, na essência das religiões, como se religiões tivessem essência, né? Religiões são fatos históricos também, elas não têm uma essência imutável. Mas de todo modo, usando essa linguagem, não dá para dizer que porque algumas pessoas são dinheiristas e violentas em nome de Deus, que toda religião é dinheirista e violenta. Então, justamente alguns filósofos, ao pensar o tema da relação entre filosofia e religião, alguns filósofos tentaram encontrar a especificidade da religião. Nesse trabalho, muitos disseram a religião de fato é uma ilusão. Ela nasce de emoções tristes, como dizia Spinoza. Ela nasce de um complexo de culpa ou de um ressentimento, como dizia Nietzsche. Ela nasce de uma espécie de ilusão
psíquica ou de uma espécie de projeção da imagem, projeção doentia da imagem paterna, como diz uma certa vertente da psicanálise, mas também há outros filósofos que tiveram visões distintas da religião, da experiência religiosa, quando ela é autêntica, não quando ela está a serviço de alguma ideologia ou de alguma técnica de dominação. Indo de frente para trás na ordem do tempo, como eu dei o exemplo da psicanálise, eu poderia citar um outro exemplo também da psicanálise que vê a religião de uma maneira muito positiva, que é o caso do Donald Winnicott, que se formou, primeiro ele era pediatra, depois se formou na escola psicanalítica clássica, mas que viu que a religião não é propriamente uma manifestação neurótica, né? Outros pensadores, e aí mais no terreno da filosofia, mais ou menos contemporâneos a Nietzsche e a Marx, filósofos mais ligados ao pensamento romântico alemão, viam na religião uma das fontes de sentido para a existência e consideravam como uma perda muito grande para compreender a experiência humana, tirar a experiência religiosa dizendo que ela seria algo irracional ou totalmente isolado da inteligência, etc. Mas um pensador que talvez tenha expresso de uma maneira muito, da maneira talvez mais forte, qual seria a especificidade da religião, foi o Friedrich Schleiermacher, um alemão que via que não é possível analisar a religião associando-a só uma visão de mundo ou só uma moral. A religião seria uma forma de viver um sentimento muito específico, que é o sentimento de criaturalidade, o sentimento da criatura. Um sentimento que nos toma quando nós passamos a olhar o mundo não apenas com olhos científicos ou olhos racionalistas, mas com olhos de alguém que vê na realidade uma conexão entre tudo e se sente dependente com relação ao conjunto de todas as coisas, né? Ao mesmo tempo, é um sentimento que surge quando nós vemos que nós não temos nenhuma razão verdadeiramente objetiva para confiar na existência, confiar que as coisas não vão dar errado, né? E, no entanto, nós confiamos. De outra maneira, se nós olharmos para a existência, nós podemos nos fixar só em coisas negativas e viver o desespero, e, no entanto, no meio dessa falta de razões para confiar, nós nos sentimos como que segurados, como que apoiados, né? Quer dizer, no meio de todas as coisas que poderiam levar-nos ao desespero, nós nos sentimos confiantes. Isso não pode ser explicado apenas em termos racionais. Isso pode ser explicado em termos racionais até certo ponto, mas não há uma explicação, digamos, totalmente objetiva, empírica, né, para esse tipo de sentimento. Ora, justamente é ali que o Schleiermacher encontra a raiz da verdadeira religiosidade, da religião autêntica. Alguém poderia dizer, sim, mas isso pode ser vivido por qualquer outra pessoa, por um poeta, por um literato, mesmo por um cientista, e de fato, isso, de acordo com o pensamento do Schleiermacher, é muito correto dizer isso. O sentimento religioso é muito comum ao sentimento do artista, é muito comum ao sentimento de um cientista que tem um amor pelo conjunto das coisas que ele observa. Então, e justamente é na raiz desse amor, desse envolvimento total com a existência, é que está a raiz da experiência religiosa. O fato é que a experiência religiosa segue um outro caminho, diferente do da arte, diferente do cientista. A pessoa encontra razões na sua experiência pessoal para associar esse amor com alguma mensagem religiosa, né? Uma revelação, um texto bíblico, um texto do Alcorão, um texto da Bíblia judaica, um texto de alguma sabedoria oriental, não é? As religiões se apresentam como formas de intensificar este sentimento de dependência com o todo da existência, com o todo do mundo, não é? E, por outro lado, as religiões dão rostos, digamos, para
causa deste sentimento de dependência. A filosofia, então, pode sim se interessar pela religião como um fenômeno autenticamente humano, procurando investigar justamente o sentido deste sentimento específico, que é o sentimento religioso. E muitos filósofos fizeram e ainda fazem isso. Hoje se fala muito, por exemplo, que quem tem fé tem o ônus da prova. Tem que provar que Deus existe, porque afinal ele acredita em Deus. Mas, na verdade, quem tem fé não tem ônus da prova nenhuma. A gente poderia devolver essa brincadeira para quem diz isso, dizendo, bom, quem tem o ônus de provar que Deus não existe é quem não crê em Deus. De modo que o tema filosofia e religião pode ser tratado, sim, de modo racional, sem querer que esse tratamento racional esgote a totalidade do alvo da fé, que é Deus, né? O alvo dessa experiência religiosa, e a esse alvo se dá o nome de Deus, preservando a imensidão desse ser, né? Que é visto como existente por algumas pessoas e que dá sentido à vida delas. Mas ao mesmo tempo a filosofia convoca os religiosos a justamente encontrar discursos que sejam coerentes. Podem explicar totalmente o ser divino, mas o ser divino tem que ser apresentado de uma maneira coerente, uma maneira que não violente as preocupações e as exigências da razão. E este trabalho de exprimir a experiência religiosa, o ser divino tal como ele é visto pelos religiosos, de uma forma inteligente, coerente com as exigências e as necessidades da razão, né, pode inclusive melhorar muito não só a apresentação da própria fé ou da experiência religiosa, mas a convivência tanto entre pessoas religiosas como entre pessoas religiosas e não religiosas. Não é? Por quê? Porque quem tem fé começa a entender que ela deve a quem não tem fé um respeito absoluto, uma vez que, primeiro, todo ser humano merece um respeito absoluto, e segundo, que, segundo critérios racionais, não se pode tentar impor uma fé a alguém, uma vez que ela tem que ser resultado de um exercício de liberdade total e de inteligência amorosa que diz sim ao ser divino. E de outro lado, quem não tem fé também passa a ver as pessoas de fé como seres inteligentes, não como seres iludidos, alienados ou coisas do tipo. De modo que, sobre a relação entre filosofia e religião, ainda há muito a ser feito e a ser dito. Muito bem, aí está uma colocação que eu achei muito pertinente, por isso adicionei a aula da filosofia da religião, que muito bem colocado e explicado, que você possa refletir sobre estas questões apresentadas. A filosofia da religião ela está interessada em analisar e avaliar as informações acerca das religiões, com vistas a descobrir o que significa, o que são as coisas que são verdadeiras. Então, é como o professor acabou de mencionar, não é a questão de eu creio nisso porque é isso mesmo e pronto. Então, a filosofia vai buscar elementos para entender dentro dessa avaliação porque essa religião ela existe, porque ela é forte, porque as pessoas tendem a isso, verificar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, é nesse aspecto, é nesse sentido que está se falando. Então, ao tratar da natureza do conhecimento religioso, tanto o filósofo como também o teólogo, eles têm interesses idênticos. E dentre os filósofos de religião, existe um grupo conhecido como ateólogos.
Até.